me remete muito à criação da Web Motors lá atrás. É um movimento de mercado muito importante, né? A indústria automotiva, né, a gente sabe o que ela representa no mundo, e ela inteira sendo transformada, né, para o elétrico, e a gente vê isso claramente, né, a Tesla sendo a pioneira e valendo, né, o mercado é sábio nessa questão, né, valendo quase mais que as próximas 5, né, agora com a BYD também, né, BYD e Tesla valendo o que valem. A gente entende, né, e todos os cenários que a gente vê de futuro, a eletricidade gerada de forma distribuída e armazenada de forma distribuída vai ser muito importante para o grid do futuro, né? O grid de energia do futuro. Então nós estamos falando da transição energética e nós estamos falando da indústria como a indústria do carro se transformando inteira para o carro elétrico. E a vontade das pessoas de querer consumir o verde, né? A vontade das pessoas de querer consumir, principalmente depois da pandemia. Sim. Então, esse é o pano de fundo que a gente vê na criação da Zimet. E aí eu me apoiei em 2 vetores de crescimento que, num mercado estagnado de 2 milhões de carros, fazem muito sentido. Um é os carros eletrificados, e nós estamos falando de híbridos e elétricos, já rodando a 10%, 11% do mercado, crescendo 100% ano contra ano, né? E a assinatura, que é um modelo de propriedade que a gente entende que é o modelo do futuro. A geração Z já quer mais previsibilidade, né, na relação com o carro, né? Sim. O carro acabou sendo um vilão tanto na questão do combustão, de ser poluente, tanto no barulho e na fumaça, né? Como no atrito à propriedade, né? A ponto de um outsider como o Uber, né, de levar quase 20% do mercado no início. As pessoas... Sim. A propriedade do carro está cheia de fricção e a gente se apoia na assinatura para isso. E a gente vê que a assinatura com o elétrico faz ainda mais sentido, porque a decisão de comprar o elétrico ela é mais difícil, porque a gente não sabe o que vai acontecer no tempo. Então, assinar um carro elétrico é uma questão mais fácil. E aí, com o pano de fundo, a descarbonização. Mas tem uma coisa que o Brasil é incrível, né? O nosso país é impressionante, porque a gente tem 90% da nossa matriz de energia limpa. Isso. A gente é o 2º país do mundo. Então, o carro elétrico no Brasil é um dos mais limpos do mundo. A gente provavelmente tem a frota rodando, porque o primeiro país é a Noruega, com 5 milhões de habitantes e 2,5 milhões de carros. A gente tem uma frota de 44 milhões aqui. Se a gente já está rodando aí, vai 10% das vendas, então a gente provavelmente vai ter a frota circulante de carros eletrificados plugadas na matriz mais limpa do mundo. E o que mais cresce no Brasil é a energia solar, a energia eólica, né, geração distribuída. Né, a gente, na nossa assinatura, incentiva que as pessoas gerem a sua própria energia, se puder fazer, né, nas suas casas. Né? Mas a gente também tem o etanol. Que é elemento descarbonizante. Então, se você hoje falar qual é a de curto prazo, né? Tá vindo a COP23 agora, que vai ser no Pará, em 2026, e o Brasil, todo mundo vai estar de olho no Brasil, o que a gente está fazendo aqui. E o etanol é um grande exemplo. O etanol é uma tecnologia nacional. E o etanol é descarbonizante. Então, a gente também, no nosso rol, né, a gente fez recentemente uma curadoria para uma empresa que queria 90 carros. Né, fechamos essa semana. Ela queria... Tem a pressão do CFO, tem a pressão do... Temos que descarbonizar a nossa mobilidade. Então, começa pelo elétrico. A gente tem uma parceria muito forte com a Audi, elétricos, híbridos e flex, para serem abastecidos a álcool. O nosso desafio que a gente está vendo aqui é como incentivar as pessoas a pôr álcool no tanque. Uhum. A nossa gasolina já tem 25%, fala-se em 30%, né? Isso, para quem é amante de carro, sabe o que isso acaba gerando de problemas, né? Nos carros que usam injeção, né? Que está muito focado em gasolina pura. Mas já é um elemento descarbonizante e colocar álcool seria interessante. Então, a gente
gente também usa no nosso hall de assinatura o carro flex a ser abastecido com etanol, e a gente está criando uma forma de incentivar as pessoas a usar o etanol. Então, nós estamos apoiados nessas duas coisas. A indústria da transição energética ela é muito relevante. A gente imagina acontecer na energia o que aconteceu no mercado de telecom, que é de um monopólio de concessão do governo, que antes, né, era... Ter telefone era uma coisa incrível, né? A gente tinha no imposto de renda, onde você escolhe de quem você compra o teu, né, a tua pacote, os dados. Inclusive a portabilidade de linhas, né? A gente imagina que vai acontecer a mesma coisa na energia. Isso já aconteceu em diversos países fora do Brasil. E aí o carro, ele é um elemento, né? O que a gente enxerga no curto prazo, essa relação com o cliente via assinatura como menor fricção e como uma tendência. A gente, nas iniciativas que a gente tem com as montadoras, envolve, como todas as iniciativas que eu fiz, todos os stakeholders da cadeia. Então a gente oferece para que a revenda de automóveis faça a venda de assinatura para o cliente dela, e ela é comissionada, ela é incentivada, né, as lojas todas, a montadora, o gestor de frota. Então, como sempre, eu gosto que o nosso empreendedorismo é ser graxa na cadeia. Então, são os players estabelecidos com tecnologia, roda melhor a partir de tudo que está sendo desenvolvido. Então, a gente imagina uma relação do cliente com o carro, né, revolucionar isso, né, no dia a dia, com a questão de serviço, de concierge. Então, hoje a gente ajuda o cliente a navegar pela infraestrutura em desenvolvimento de carro elétrico. Por exemplo, a gente não recomenda o uso da infraestrutura comum, porque hoje a gente não tem um app inteligente. A gente até tem no nosso app todos os carregadores, mas a gente não sabe se ele está disponível. Sim. Tem iniciativas fantásticas de todas as empresas de energia, tá indo muito bem, mas hoje a gente quer, para o nosso cliente, que é o cliente premium, ser extremamente conservador no uso do carro elétrico. Então é igual mergulho de caverna, né? 30% para ir, ou 1/3 para ir, 1/3 para voltar e 1/3 de reserva. Então o cara fala, pô, eu vou para a praia de carro elétrico. Cheguei lá, meu filho está com febre, eu quero voltar para o Einstein. Você tem energia para voltar. Se não, você põe para carregar, a gente instala o carregador na praia, instala o carregador nos condomínios do interior, instala o carregador na sua casa, você é dono da sua energia. Sim. Funciona muito melhor para uso urbano, né? A gente vê nos grandes centros, quem tem o carro elétrico, sim, não é o único carro. A gente, no final das contas, não viaja tanto quanto o americano, né? Viagens longas a gente acaba fazendo de avião. São viagens mais curtas, próximas de São Paulo, que a gente faz normalmente no fim de semana. Então, é essa a nossa abordagem, né? A assinatura e o carro elétrico a gente vê como os dois vetores. E a questão da transição energética. E aí, no momento em que a gente cria essa relação com o cliente, né, numa indústria que ela é muito voltada para o produto, e aqui a gente está falando de ser focado no cliente, na necessidade do cliente, né, a gente vai poder sugerir uma mobilidade mais flexível, né? Para muita gente pode fazer sentido você estar combinação de um carro elétrico com uma scooter, com uma bicicleta, com uma patinete. Depende do teu dia a dia. Sim. Em algum momento a gente pode entender que você vai no fim de semana para a praia, vai na sexta, volta todo domingo, e de repente um assento de aeronave faz mais sentido para você, né? Sim. Ou os drones que vão passar a existir. Então a gente vê muito mais que a oportunidade da Zimet é criar um relacionamento com o cliente que começa, né, no carro, mas que expande para toda a mobilidade e expande para a energia também, né? Que legal.